Já aconteceu de tu explodir diante de uma determinada situação? Vou falar meu caso. Eu já toquei um celular na parede, estourei um celular na parede, já dei um soco no computador, quebrei um computador. E sim, eu me envergonho disso. Eu já gritei alto com pessoas que até hoje eu amo. Eu já me sabotei, me prejudiquei muito por conta de não saber lidar com as minhas emoções. E o que eu fiz? Autoconhecimento, processos de transformação pessoal. Eu tô falando do Rafael de 12 anos atrás, 15 anos atrás, que começou nesse processo de busca de transformação, de crescimento e que conseguiu chegar em alguns patamares. Mas eu quero te trazer aqui algumas dicas que já pode te ajudar mesmo sem tu ter feito um processo mais intenso de transformação ou de autoconhecimento, para que tu possa lidar melhor com os momentos de explosão. Primeira coisa, tu precisa aprender a se autoquestionar. O primeiro grande pilar da inteligência emocional é a capacidade de autopercepção. Quanto mais eu consigo me perceber, mais eu consigo me controlar e gerir minhas emoções e meus comportamentos. Então, aumentar a autopercepção faz com que eu consiga tomar mais consciência para conseguir fazer e ter mudanças no meu processo interno. E existem alguns autoquestionamentos que tu pode aplicar no teu dia a dia. O primeiro, estou diante de uma situação, uma explosão emocional, estou explodindo, estou com aquela raiva ou aquela tristeza. A primeira pergunta que tu vai se fazer é: isso realmente está fazendo com que eu me sinta melhor? Isso aqui realmente vai me fazer eu me sentir melhor? E o segundo, isso aqui que eu estou fazendo, esses sintomas, vai fazer com que eu alivie aquilo que eu quero que desapareça, esses sintomas, esse sentimento ruim, isso vai fazer com que de fato desapareça aquilo que eu quero que desapareça? Faz esses dois questionamentos. Esses dois questionamentos eu tenho certeza vão te ajudar a conseguir ter mais resultado quando tu tiver alguma explosão, alguma descarga emocional. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma crise de pânico. E foi graças a ter essa percepção emocional que eu consegui ter mais clareza. E aí entra a terceira pergunta, pergunta bônus, que tu vai se fazer e que vai te ajudar a sair de situações de ansiedade, de nervosismo ou de pânico, principalmente quando estiver dentro do caos. Eu tive uma crise de pânico, estava no meio de um atendimento, meu telefone tocou, eu peguei o telefone, atendi, caiu uma bomba no meu colo, pedi licença, eu só atendi porque a pessoa estava ligando muito, como se fosse desesperado. Parei o atendimento, atendi, depois da ligação, eu terminei o atendimento, a pessoa saiu. Quando a pessoa saiu, eu tive um ataque de pânico. E eu, sabendo dos sintomas, eu nunca tinha tido um ataque de pânico, mas com hipnose, com hipnoterapia, eu ajudei muita gente que tinha crises, ansiedades e tudo mais. E eu tava tendo aquilo ali. Palpitação, suor, branco, tontura. Parecia que eu ia morrer, coração disparado, sensação de morte. Só que aí naquele momento que eu percebi, eu tive uma percepção momentânea. Ou seja, eu percebi, estou tendo uma crise de pânico. E o que eu fiz? Eu me trouxe um autoquestionamento, que é muito bom e funciona muito bem para esses momentos. O que pode acontecer de pior? Qual é o pior cenário em relação a isso? No momento que eu trouxe o pior cenário, automaticamente a minha cabeça já começou a tirar a atenção dos sintomas, daquele sentimento de pânico, começou a pensar na solução. Em menos de 2 minutos o sentimento diminuiu e em menos de 5 ele sumiu. E aí foi com esse autoquestionamento de qual é o pior cenário, o que pode acontecer de pior nessa situação e o que eu vou fazer para resolver se o pior acontecer ou se realmente não der certo. Eu comecei a criar situações e soluções que depois se resolveram, deram certo e eu não precisei mais passar por isso. 1 ano depois, aconteceu um problema literalmente 1000 vezes maior. E eu senti aquela sensação que é dada do pânico vindo. Automaticamente eu comecei esses autoquestionamentos e neutralizei. E depois de 1 ano veio outro problema muito maior. Você deve estar pensando, porra, mas esse cara só tem problema, assim. É mais ou menos isso a vida do empreendedor. E aí começou a vir aquela sensação, nunca mais teve. Não precisei mais nem fazer o autoquestionamento. Automaticamente a minha mente ressignificou. E graças a Deus, nos últimos anos, esses últimos 5, 6 anos, desde que isso aconteceu, 7 anos, na verdade, isso, 7 anos, desde que isso aconteceu, eu nunca mais tive esse problema. Então, é isso. Espero que esses autoquestionamentos te ajudem a lidar com situações emocionais e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.